seguinte, nós, na última aula, trabalhamos um pouco ali com alguns conceitos relacionados com a progressão aritmética, né? No caso, o nosso tema, que é progressão aritmética, não, perdão, com a probabilidade, né? Foi o último tópico que a gente trabalhou. Foi o módulo 23. Certo. E aí, o que acontece? A gente vai hoje entrar no módulo 24. Eu vou fazer assim, gente. Eu gostei do jeito que a gente fez na semana passada, que a gente teve aula do conteúdo, e no finalzinho a gente pegou algumas questões do anterior, quem estava com alguma dúvida e tal. A gente tirou essa dificuldade após, não foi? E vai fazer algo parecido hoje. Nós vamos começar a aula com o conteúdo de modelagem linear, que é o módulo de hoje. E aí, no finalzinho da aula, quando tiver reservar ali os últimos momentos da aula, caso vocês tenham alguma dúvida em probabilidade, a gente abre a listinha de probabilidades propostas e tira essa dificuldade logo, tá bom? Deixa eu perguntar para vocês, o áudio, ele tá tranquilo? Tá dando de ouvir de boa? Precisando ajustar alguma coisa? Certo. Show de bola, show de bola. Então, assim, gente, ó, nosso tema de hoje, o tema é modelagem linear, tá bom? Essa abordagem nossa hoje. Só trazer esse coisa um pouco mais para cá. Aqui, ó. Nosso tema de hoje é a parte de modelagem linear. Pensa num tema massa. Existe, gente, assim, uma família de conteúdos que aparecem em questões relacionadas à modelagem linear. É questão de progressão aritmética, é questão de função afim, é de equação do primeiro grau, até mesmo a geometria analítica, as questões relacionadas à reta e tal, né? Então, assim, tu pode ver questões aqui, ó, de PA, de função afim. A gente pode visualizar algumas relacionadas com juros simples, né? Do comum, equação do primeiro grau, equação do primeiro grau. Só que, assim, nosso objetivo principal hoje é abordar as questões de modelagem linear, que elas funcionariam para resolver questões de PA e questões de função, no caso de função afim, né? Qualquer função, né? Função afim. E aí o que eu quero abordar com vocês é uma ideia de que esses dois conteúdos, apesar da gente didaticamente estudar separados, né? Eles fazem parte de uma mesma gaveta. Eu queria mostrar para vocês isso aqui na prática, como que esses conteúdos fazem parte da mesma gaveta. Não vou colocar eles em gavetas separadas, tipo, vou aprender PA, depois função afim. A gente vai ver as questões e vai resolver sem necessariamente chamar de um conteúdo ou outro, é só observar essa modelagem, tá bom? Então, são dois conteúdos que estão dentro do mesmo, maneira de resolver muito parecida, são irmãos, né? Assim, são irmãos, são dois conteúdos irmãos. E aí, ó, o primeiro tópicozinho que eu queria trabalhar com vocês é essa partezinha que fala sobre a ideia de crescimento linear. E aí eu vou trazer uma questãozinha para a gente começar aqui visualizando. Está no bloco número 1. Tá? Está no bloco número 1, falando exatamente sobre essa ideia de crescimento linear. Ela fala assim, ó, uma confeitaria pretende divulgar em um sítio da internet os doces que produz, mas só fará isso se acreditar que o número de acessos por semana compensará seus gastos com a divulgação. Por isso, pediu que lhe enviasse os dados sobre o número de acesso ao sítio nas últimas 5 semanas. E ela recebeu esse gráfico aí. A confeiteira acredita que se o número de acessos mantiver o mesmo crescimento semanal para as próximas semanas, para as próximas 5 semanas, ao final desse período, ou seja, daqui a 5 semanas, valerá a pena investir na divulgação.
Ele quer saber quantos são os acessos aí para que vale a pena a divulgação. Gente, ó, observa que bem aqui nós temos um padrão de crescimento do número de acesso ao perfil dela, ao site dela, né? Vocês conseguem identificar um padrão de crescimento, tipo, da primeira para a segunda semana, da segunda para a terceira? A Jaque fala assim, ó, só acrescenta 2. Perfeito. Então, existe um padrão aqui, que é o quê? Somar de 2 em 2. Toda vez que a questão ela for associada, deixa eu colocar aqui, ó, bloco número 1. Bloco 1. Nós estamos falando de crescimento linear. Ó, para dizer que é uma questão de crescimento linear, basta eu observar que está sempre somando ou somando ou subtraindo o mesmo valor em períodos iguais. Essa é a primeira ideia que eu quero que vocês identifiquem. Eu quero exatamente que vocês entendam como identificar isso. Tá bom? Como identificar isso. Heitor, meu filho, que é isso aí mesmo? Beleza. Tirei até foto. Heitor, meu filho, tu vai virar meme, meu filho. Não faz isso não. Eita. Certo. É, bora lá, vou voltar. No caso aqui, ó, do primeiro para o segundo, está sempre adicionando o mesmo valor, né? Do segundo para o terceiro, terceiro para o quarto, sempre está adicionando. No caso aí, você vai identificar que está sempre somando mais 2, né? De um para o outro, está sempre somando mais 2. Então, está sempre somando o mesmo valor. Eu vou chamar isso de crescimento linear. Tá bom? Crescimento linear. Aí, ó, deixa eu perguntar para vocês. Se está sempre somando mais 2, questão de número 1. Na quinta semana, na sexta, na sétima, na oitava, na nona, na 10ª semana. Vamos lá, me ajuda. Na quinta semana são 160 acessos, né? Então, 160 acessos. Aí, vamos lá, mais 2. No caso, na sexta semana, vai ter quantos acessos? 162. Não é isso? Na sétima, 164. Na oitava, 166. Depois, 168, chegando na 10ª semana com 170 acessos. Perfeito? Então, a 10ª semana, nós teríamos 170 acessos, que é quando ela julga que seria ideal para começar a divulgar o site dela. Marca a letra B de bola. Pro, isso não seria meio que uma progressão aritmética? Sim, é uma progressão aritmética. Aí foi onde eu coloquei bem aqui, ó. Entenda esses dois conteúdos como se fossem a mesma gaveta. Eles têm que estar no mesmo lugar. A ideia algébrica é a mesma dos dois, tá bom? Então, ó, uma questão, ela pode falar, ó, ele mantém uma tendência de crescimento linear. Ele pode falar que o gráfico é uma reta. O gráfico é uma reta. Ele pode falar a palavra função afim, ó, cresce de acordo com a função afim. Ele pode citar o termo aritmético, né? Crescimento aritmético, ou uma progressão
aritmética, em todos esses casos, a tendência de crescimento é do mesmo jeito. Professor, pode repetir? Posso sim, ó. Sempre quando tu olhar para um padrão de crescimento, e nesse padrão de crescimento, tu está sempre somando o mesmo tanto, ou subtraindo o mesmo tanto, tipo aqui, ó, dá para perceber que de semana em semana está somando 2. Esse crescimento, a gente chama esse tipo de crescimento de linear. Tá? É um crescimento linear. É um crescimento aritmético, tá bom? Sempre adiciona o mesmo tanto, tá? E o ciclo vai se repetindo. Uma semana gastou 2, 2 semanas mais 2, depois mais 2, depois mais 2. E assim sucessivamente, tá bom? Belezinha, gente? Sim ou não? Show de bola. Aí, gente, ó, percebam essa outra questão aqui, ó. Uma startup de tecnologia, com potencial de crescimento, possuía 5 clientes em janeiro de 2023. Em fevereiro de 2023, a startup conquistou 2 novos clientes. O mesmo ocorreu nos próximos 4 meses. Quantos clientes a startup teria no final de junho de 2023? Certo. Ó, em janeiro, a questão está falando que ele tinha 5 clientes. Em fevereiro, adicionou mais 2, né? Em março, então, ele continuou adicionando mais 2. Ó, mais 2 virou 9. Em abril, 11. Em maio, vai gastar mais 2, vai dar 13. E em junho, ele quer junho, né? É junho. Em junho vai dar 15. Observa que ele está adicionando sempre o mesmo valor. Dá para observar isso, gente? Sim ou não? Sempre adicionando o mesmo valor. E nesse caso aqui, é um crescimento aritmético. Se ele quisesse na semana 300, eu iria para PA? Calma, Felipe, calma. A ideia minha aqui é tentar observar esses raciocínios com a mesma coisa. Tá bom? Tanto que essa questão aqui, ela está numa lista de função afim, não de PA. Essa daqui de cima que eu estou falando. Essa daqui. Mas são a mesma coisa. E a gente vai absorver tanto a parte algébrica da progressão aritmética, tá bom? Como a ideia de, eu entendo que o crescimento é linear. Por exemplo, se eu quisesse a semana 300, eu poderia pensar assim, ó, ele está somando de 2 em 2 a cada semana, 300 a semana, então vai ser mais 299 semanas, vamos dizer assim. E aí, como está somando 2, 299 vezes 2. E adiciona na primeira semana. Podia pensar assim, sem necessariamente uma fórmula, sem necessariamente uma ideia algébrica. Mas vamos chegar também nessa parte, tá bom? Beleza. Então, se eu perguntar assim, o que é um crescimento linear? A gente consegue dizer isso, gente? Sim ou não? Sim ou não? Certo. Aí, gente, ó, tem outras maneiras da questão de dizer a mesma coisa. Porque olha que coisa interessante, ó. Olha que coisa interessante. Uma propriedade interessante desse tipo de crescimento. Chamada de observação. Observação. Olha que propriedade. Olha que propriedade. Tu tem bem aqui, ó, 160, 162, 164, 166, 168, 170. Vou parar bem aqui, mas ele poderia até continuar. O que acontece? Pega 3 termos consecutivos, qualquer 3 termos, qualquer um. Por exemplo, esses 3 aqui, ó. Tu consegue observar que esse do meio, ele é a média aritmética dos 2 vizinhos? Tipo, se tu somar 162 com 166, tu vai encontrar 328, que quando dividir por 2, dá 164. Sempre, dado 3 termos consecutivos, o termo do meio é a média dos 2 vizinhos. Ó, dado
dados 3 termos seguidos, o termo central é a média dos vizinhos. Então, ó, a questão ela pode dizer essa informação para dizer para mim que é um crescimento linear, porque a recíproca é verdadeira. Se eu tenho 3 termos, o do meio é a média dos vizinhos, então aqui eu tenho uma reta, eu tenho um crescimento linear, eu tenho um crescimento aritmético. Tá bom? Vou pegar um exemplo bem aqui com vocês, eu vou puxar bem aqui peraí, Enem provas anteriores. Enem provas anteriores. Então, uma questão bem que top, próprio paroxítono para fazer. Essa questão aqui, ela é do Enem 2022. Vou pegar ela aqui com vocês. Bora, leia, leia. Se Cristo comigo vá, eu irei e não falharei. É grato sorrir Jesus. Aí, pronto, coisa bonita. Se Cristo comigo. Cadê vocês? Certo, olha aqui, ó. Dá para enxergar, né? Arthur, meu filho, a câmera. Ah, hoje tá uma coisa, hein? A esperança de vida ao nascer é o número médio de anos que o indivíduo tem de viver a partir de seu nascimento. Considerando dados da população do Brasil, no Brasil esse número vem aumentando consideravelmente, como mostra o gráfico. Tem aí algo parecido com a reta. Pode-se observar que a esperança de vida ao nascer em 2012 foi exatamente a média das registradas em 2011 e 2013. Suponha que esse fato também ocorreu com a esperança de vida ao nascer em 2013, em relação às esperanças de 2012 e 2014. Caso a suposição feita tenha sido confirmada, a esperança de vida ao nascer em 2014 terá sido igual a quanto? Normalmente, quando tu vê essa questão aqui, tu vê ela como uma questão de média, né? Ele diz que em 2014, olha como é que ele diz para nós, ó. Ele fala que em 2014, a esperança de vida ao nascer em 2014 repete o feito, dizendo assim que 2013 é a média entre 2012 e 2014. Aí, normalmente, o que a gente faz? A gente vem aqui em 2014, chama de x e faz x mais isso dividido para 2 é igual a isso. Só que não precisa. A partir do momento que a questão diz que eu tenho 3 anos consecutivos e o do meio é a média dos vizinhos, isso é linear. É um crescimento linear.
E se é um crescimento linear, basta eu verificar quanto que somou de um ano para o outro. Ó. Por exemplo, aqui, ó, daqui para cá, somou 0,28. Para sair de 73,95 para 74,23. Então, daqui para cá, vai ter que somar a mesma coisa. Somar 0,28. E se eu estou somando a mesma coisa, quanto é que é 74,23 somado com 0,28? Eu acho 74,51. Essa aqui é a minha resposta. 74,51. Dá para observar isso aí, gente? Quando ele fala que eu tenho 3 termos consecutivos e o do meio é a média, é porque ali é uma reta. Então, a recíproca é verdadeira. Se eu tenho uma reta, o do meio é a média. Se o do meio é a média, então eu tenho uma reta. Se eu tenho uma reta, está sempre somando ou subtraindo o mesmo valor. Essa é a ideia de crescimento linear, crescimento aritmético, tudo isso aí. Tudo bem, gente? Tudo tranquilo? Alguma dúvida até aí? Vocês viram como foi fácil responder essa questão com esse conhecimento? Ela se tornou muito tranquila, não se tornou? Não precisei jogar nada de X, nada de... Né? Fez e fez rápido. Né? A gente consegue fazer ela assim. Show de bola. Agora, voltando para cá, rapidão. Ideia de crescimento linear, tal, já eu falo sobre outra propriedade. Deixa eu passar um pouquinho para cá. No bloco 2, a gente vai falar um pouco sobre taxa de variação. Taxa de variação, gente, é essa ideia de tá aumentando 2 a cada semana, tá aumentando 2 a cada mês, tá aumentando 0,28 a cada ano, como foi essa questão que a gente fez. Isso a gente chama de taxa de variação. Toda vez que eu tiver uma questão de crescimento ou decaimento linear, aqui rapidão, tem uma questãozinha que tem um crescimento, que um determinado produto aí, preço, algum coisa tipo, tem um crescimento linear. O que acontece? Se tu pegar um ponto específico aqui, ó, existe um certo valor aqui que eu vou chamar de X e um certo valor que eu vou chamar de Y. Depois, ó, outro ponto específico tem outro valor que eu vou chamar de X, vou chamar de Y. Aqui eu vou chamar de Y1, X1, Y2, X2. O que acontece? A taxa de variação, nós vamos, por conveniência aqui, depois nós vemos o porquê, chamar de letra A, tá bom? Letra A. É, isso aí. Essa letra A, ela nada mais é do que o delta Y sobre o delta X. Que, de acordo aí com o que o Paulo está falando, seria algo equivalente, ó, imagina aqui um triângulo, cateto oposto, cateto tangente do ângulo aqui. Mas, por enquanto, não precisa saber disso aí, por enquanto, ainda não, tá? Beleza, só entendi que é uma taxa de variação. É o que está aumentando nesse eixo em relação ao que está aumentando nesse aqui, ó. Por exemplo, nessa minha questão aqui, está aumentando 0,28 aqui a cada ano que aumenta aqui embaixo. Então, a taxa de variação é 0,28 a cada ano, tá bom? Nessa outra aqui, ó, está aumentando 2 a cada semana que passa aqui embaixo. Então, aumenta 2 a cada semana, é a taxa de variação, 2 a cada semana. Fato é que, se eu tiver uma mesma reta, é para sempre estar aumentando a mesma coisa, proporcionalmente. E aí, ó, uma coisa que a gente pode escapar aqui em algumas questões é dizer isso aqui, ó, que o delta Y, ele tem que ser proporcional ao delta X. Não é os valores, é a variação, né? O que acontece em um é proporcional ao que acontece no outro. Por exemplo, ó, nessa questão bem aqui, eu estou detectando que em um ano aumentou 0,28. Porque ele pediu o 2014. Se ele pedisse 2015, eu diria assim, ó, se em um ano ele aumenta 0,28, em 2 anos ele aumenta 0,56.
uma proporção. Então, eu ia lá e adicionava 0,56. Posso achar esse valor de A pelo quociente? Sim, pode sim. Só eu quero desamarrar isso aí, na verdade, né? Mas sim, sim, é o mesmo quociente angular, é a mesma da reta, isso aí sim. É a mesma coisa, tá bom? Eu quero que tu entenda isso aqui dentro de um contexto de questão. Olha o contexto de questão aqui, ó. É para tu entender que se eu estou lendo a mesma reta, essa inclinação é a mesma. Então a taxa de variação é a mesma. Então essa divisão sempre dá a mesma coisa. Isso quer dizer que eles são proporcionais. Divisão da mesma coisa é proporcional. Se é proporcional, olha aqui rapidinho, bora fazer uma questão. Ó, essa questão 2 aqui, ó. O gerente de uma padaria observou que o gráfico da relação entre as quantidades de fatia de bolo de chocolate vendida por dia e o preço cobrado por eles era uma reta. A questão que está falando que é uma reta, ó, não foi a gente que inventou, não. É uma reta. Se é uma reta, é um crescimento ou um decaimento linear. Ou seja, sempre soma ou subtrai a mesma coisa a partir ali das variações ali do período, né? Ele notou que quando cobrava R$ 6 por fatia, ele vendia 55. Quando cobrava 8 por fatia, ele vendia 25. Certo dia, ele resolveu fazer uma promoção, vendendo cada fatia por 5. Qual é a quantidade de fatias que ele vai vender? Ó, bora lá, rapidão. Pensando no crescimento linear, ou decaimento, no caso aqui, né? Vou colocar aqui, ó, 5, 6, 7, 8. De acordo com a questão, quando ele cobra R$ 6, ele vendia 55 fatias. Então, bora criar um gráfico que diga isso. Ele vendia 55 fatias. Quando cobrava R$ 6, né? 5 não, R$ 6. R$ 6. Quando ele cobrava 8, ele só vendia 25, né? Já que eu questão. Cobrava 8, só vendia 25. Beleza. Só vendia 25 quando cobrava 8. E essa daqui é a reta. A questão está querendo saber quantas que ele vai vender se ele cobrar R$ 5, já que isso aí é uma reta. Olha o que tu vai pensar. Ao invés de pensar no negócio de fórmula, de lei, de matriz, de condição de alinhamento, no coeficiente angular, tu vai só pensar assim, cara, é uma reta. Então, a cada real que aumentar aqui o número de clientes vai reduzir o mesmo tanto, a cada real. Olha aqui, ó. Tu percebe que quando o preço saiu de 6 e foi para 8, ou seja, quando o preço aumentou R$ 2, a quantidade de clientes diminuiu em 30. Quanto é 30 dividido para 2? É 15, né? Ou seja, diminui 15 a cada real que ele aumenta. Então, ó, dá para saber, ó, por exemplo, que bem aqui é 55, bem aqui, ó, diminui 15, vai dar 40, bem que diminui 15, vai dar 25. Então, seguindo o padrão, bem que antes do 15 é para dar quanto? Antes do 55 é para dar quanto? 70. Ele vai diminuindo 15 a cada real que ele aumenta. A taxa de variação é a mesma, diminui a mesma coisa, dado o mesmo período aqui, ó. Tudo bem? Eu só repete de novo, repete sim. Ó, tu percebe que quando ele cobrava R$ 6, bora colocar aqui, ó, quando ele cobrava R$ 6, ele tinha 55 clientes. Quando ele passou a cobrar 8, ele passou a ter 25 clientes só. Ou seja, aumentou 2 aqui, perdeu 30 aqui, ó.
Isso quer dizer que a cada real que ele aumentar, ele vai perder 15, porque 30 dividido para 2 é 15. Então, aqui, ó, 55 menos 15. Aqui, ó, menos 15. Só que ele não quer lá para frente. Se ele quisesse lá para frente, eu continuava. Ele quer para cá, para trás. Mano. Aí eu vou pensar, que número que eu tirava 15 para poder dar 55? O que ele quer nos R$ 5. Um antes aqui, ó. Né? Ou seja, quando ele aumentar do 5 para o 6, ele também vai perder 15. Então, para ir, eu estou sempre tirando 15. Então, para voltar, seguindo o padrão dessa forma, que eu estou sempre adicionando 15. Né? Sempre adicionando 15. Eu poderia fazer essa conta separada como se fosse uma regra de 3. Ó, quando aumentou R$ 2, aqui aumentou, diminuiu. Ó, quando aumentou R$ 2, aqui diminuiu 30. Então, quando aumentar R$ 1, aqui vai diminuir quanto? Aí tu vai fazer o quê? X. Já 15. Então, a cada real, aumenta 15. Mas podia ser só dividido mesmo que a gente fez, dá certo. Tudo bem? Olha essa outra bem aqui, essa quarta. O valor de uma viatura militar decresce linearmente com o tempo. Se hoje ela custa US$ 50.000 e daqui a 5 anos vale apenas 10 mil, qual seria o valor da viatura daqui a 3 anos? Ó, peraí. Hoje, essa viatura custa 55. Não, 50, perdão. Vai decair linearmente. Pessoal, como é que você sabe que é decair linearmente? Está no texto da questão. É a gente que inventa, não. Ou o gráfico vai estar uma reta, ou ele vai dizer que é linear, ou vai falar que é a reta, ou vai botar a expressão do primeiro grau, tipo, ax mais b. Ele vai te dizer de alguma forma que é reta, para tu entender isso. Aí eu sei que em 5 anos ele vai deixar de ser 50 e vai passar a custar 10. Então, o que eu consigo observar aqui? Que ele diminuiu 40 quando o tempo aumentou 5. E quanto é 40 dividido para 5? É 8. Então, ele está diminuindo 8 a cada ano. Então, ó, eu vou colocar assim, aqui é o quinto ano, né? 5 anos. Vou botar assim, 1, 2, 3, 4. Eu já sei que aqui em cima é 50. Como ele diminui 8, eu posso pensar só assim, ó. 50 tira 8, 42. Ou seja, em um ano ele está valendo 42. 42 tira 8. Aí vai dar 36. Não, 36 não, perdão. É 34. Não é isso? 34. Aí 34 tira 8, dá 26. Como é aqui que ele quer que é no terceiro ano, 26 está na letra A de amor. Então vai diminuindo 8 a cada ano, já que o crescimento é linear. Diminuiu 8, diminuiu 40 em 5 anos. 40 para 5, 8. Entenderam a lógica, gente? Sim ou não? Sim ou não? Certo, perfeito. Agora, ó, olha essa questãozinha bem aqui, ó. A gente continuar nesse padrão. Depois a gente vai colocar a fórmula aqui. Pedro é um tenista profissional que vem treinando 120 saques por dia. Porém, a partir de amanhã, a cada dia de treino, ele fará 5 saques a mais do que no dia anterior. Se o objetivo se o objetivo é alcançar o dia em que ele treinará 180 saques, ele conseguirá isso em que dia? Olha, eu posso pensar assim, essa questão. Eu tenho o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o décimo, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º dia. Ó, presta atenção. Primeiro dia ele realiza 120 saques. Eu sei que no próximo ele vai fazer 125.
Já a questão diz que é 5 saques a mais, próximo dia. Observa que se eu for contando de um por um, nesse caso que vai demorar. Em alguns casos não, em alguns casos até que é rápido. Né? Mas nesse caso vai demorar um pouquinho mais. Acho que é diferente, né? Mas eu não preciso ir contando de um por um. Eu posso ir contando de 2 em 2, que é proporcional. Ó. Se em um dia ele aumenta 5 saques, em 2 dias ele aumenta quanto? Se em um dia ele aumenta 5 saques, em 2 dias ele aumenta quanto? 10. Então eu poderia pensar assim, ó, do primeiro para o terceiro vai para 130. Para o quinto, 140. Ó, pulando de 2 em 2, fazendo 10. Eu poderia fazer 4 dias, ó. Em um dia ele faz 5, em 4 dias ele faz 20. Proporcional. Aí, ó, então 4 dias, 1, 2, 3, 4 vai dar 160. Mais 4 dias, 1, 2, 3, 4, 180. Ele quer exatamente isso, 180. Então, 13º dia. Assim como eu posso contar de um por um, eu posso pular algumas fazendo proporção. No intervalo de um dia aumenta 5. No intervalo de 4 dias vai aumentar 5, 5, 5, 5, 20. Pode também. Tá bom? Aí tu vai somar um no final, né? Lembrar da questão de múltiplo, né? Que vai dar 12, aí mais um 13. Perfeito. Mas deu para entender aqui, sim ou não? O raciocínio que eu estou utilizando, quero que vocês peguem essa lógica. Aí, ó, no bloco 3, a gente vai adquirir uma parte algébrica para poder aprender isso aí. Tipo, a ideia de, eu gosto de uma fórmula, vou jogar numa fórmula. Mas vocês estão observando que não precisa, mesmo quando é muita coisa, a gente consegue montar essa álgebra mais simples. Né? Dá para montar essa álgebra mais simples. Professor, mas se for 300 dias, se for 300 dias, eu vou contar de 100 em 100. Se em um dia aumenta 5, em 100 dias aumenta 500. Pronto. Proporcional. Proporcional não é o resultado, proporcional é a variação, né? Aumenta 5, aumenta 10, aumenta 20, aumenta. Proporcional do que aumenta. Só que aí, ó, vou colocar bem aqui, ó. Bloco 3. Bloco 3. Termo geral. E aí, gente, ó, a gente vai chamar assim, termo geral de uma progressão aritmética. Ou seja, é a maneira de encontrar um cara que está lá na frente na progressão aritmética. É assim, ó. Eu tenho aqui, ó, por exemplo, o 150, 152, 153, não, perdão, 154, 156, ó, aqui é o primeiro termo, aqui é o segundo, aqui é o terceiro, aqui é o quarto. E eu quero saber quem é o termo que vai estar na posição, sei lá, centésimo termo aqui. Qual a notação que a gente normalmente usa? Normalmente a gente usa isso aqui, ó. Esse cara é o primeiro termo, a gente vai chamar A1. O A com umzinho lá embaixo, que é o primeiro termo. Aqui, ó, segundo termo. Aqui, ó, terceiro termo. Quarto termo. E eu quero quem? Centésimo. Tu concorda comigo? E para chegar no centésimo, saindo do primeiro, eu tenho que pular 99 termos? Para sair do primeiro, chegar no centésimo, eu preciso pular 99 termos? Sim ou não? Certo. A tem que pular 99 termos. Aí o que acontece? A taxa de variação aqui é o quê? É mais 2, não é? Estou sempre adicionando 2. Quando eu deixar de chamar isso aqui de crescimento linear e começar a chamar de progressão aritmética, por questão de nomenclatura mesmo, não vai influenciar em nada na nossa conta, a gente vai chamar isso aqui de razão. Tá bom? É o que nós vamos chamar de razão. Razão. Então, eu estou dizendo, eu estou somando 2 a cada termo para sair do primeiro e chegar no centésimo, eu tenho que pular 99 termos. A cada termo eu multiplico por 2. A cada termo eu adiciono 2. Então, eu vou multiplicar 99 vezes 2. Então, o centésimo termo
É o primeiro, que é 150, mais 2 vezes 98, 99, que dá 200, 198. E aí, nesse caso aqui, vai dar 200, 348. Tá bom? 348. Aí, existe uma formulazinha que a gente chama de termo geral de Ampère, que é dizendo assim, ó, o termo da posição N, ele nada mais é do que o primeiro termo, mais N menos 1, vezes a razão. Então, eu posso jogar nessa fórmula, eu posso ir contando de um por um, né? Eu posso raciocinar. Olha só vendo aqui, ó. Eu quero que vocês me digam a resposta dessa sexta questão aqui. Vocês me digam ela. Sexta questão, resposta. O gabarito é do Enem. Fizeram? É grato servir a Jesus, levar se Cristo comigo. Ah, ele disse que é a letra B. Todo mundo deu a letra B? Cássia também disse que é a letra B. Ana Clara também disse que é a letra B. Então, acho que é unanimidade, letra B, né? Todo mundo letra B. Ana Clara, Ana Caroline, Pedro, Marcos, Gabi. Certo. Observe aqui, ó. Perfeito. A letra B mesmo, gabarito, tá, gente? Perfeito. Ó, aqui eu poderia pensar, se fosse o caso, ó, aqui são 3 termos, aqui virou 7, ou seja, adicionou 4. Aqui é 11. Aí eu percebo que de um termo para o outro, eu estou sempre adicionando 4 palitinhos. Perfeito, eu estou sempre adicionando 4 palitinhos. Aí ele quer chegar no 10º. Eu posso ir contando de um por um. Ó, o terceiro é 11, o quarto é 15. Vai chegar no 10º. E eu não preciso ir contando do terceiro para o quarto. Eu posso do terceiro para o sexto. Pensando que, ó, mais 3, a cada termo que essa 4, eu vou botar 12. E já acelero a conta em relação a isso. Então, eu posso pensar, ó, vou de um por um, vou de 2 em 2, vou de 3 em 3, eu chego lá. Né? E muitos raciocínios no Enem é muito mais fácil fazer assim do que jogar na fórmula. Tudo bem? Pensar, ó, vou contar de tanto em tanto. Mas, pensando aqui de modo geral, para sair do primeiro termo e chegar no 10º, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pular 9 termos. A cada termo eu acrescento 4. Então, tem que ser assim, ó. 9 vezes 4. Então, esse 10º termo ele vai ser o primeiro, que é 3. Aqui dá 36. E aí, 3 com 36 dá quanto? 39. Aqui se tornaria indiferente, né? Fazer assim, pela forma. Essa de cima aqui também dá para fazer pela forma, né? Essa de cima aqui, a gente jogava e a variável ia ser o n, né? Jogando na fórmula. Sei, aí a fórmula fica muito mais simples, né? N menos 1, não. Para sair do primeiro e chegar no 10º, eu preciso pular 9 casas. E a cada casa que eu pulo, adiciona 4. Inclusive, eu posso ir contando de 3 em 3, de 4 em 4, de 5 em 5. Assim vai. É assim que a fórmula funciona. Perfeito. Mas a minha intenção é essa. É mostrar para vocês que não necessariamente demonstrar a fórmula. É mostrar para vocês que muitas vezes o raciocínio é mais simples do que a gente pensa. A gente fica preso numa álgebra. Né? Aqui é um exemplo, pai.
que é um exemplo. Sem primeiro termo? Não, aí pode ser qualquer um. Tipo assim, se eu tiver o sétimo termo e quiser o décimo, só é 3 termos, então eu pulo 3. Tá no mesmo. A lógica é, para sair daqui para cá, eu preciso pular quantas posições? E aí eu multiplico pelo que eu estou adicionando. Não precisa necessariamente o primeiro. Eu posso ter qualquer termo. Se eu quisesse achar a partir desse bem aqui, ó, do terceiro, como é que eu ia fazer? É 11 mais... Para sair do terceiro e chegar no décimo, são 7 vezes. Então, 7 vezes 4. Né? São 7 tempos, chegar no décimo. Professor, qual seria a frequência em que PA cai no Enem? Ana Carolina, deixa eu falar. Geralmente, essas questões aqui de sequências, elas estão relacionadas lá na habilidade 2, que fala sobre a ideia de identificar padrões numéricos. Ou seja, padrões numéricos, na habilidade 2 é identificar padrões numéricos ou princípio de contagem. Geralmente, ele vai ter 2 ou 3 questões ali. Uma vai ser de análise combinatória, as outras 2, provavelmente, sequências, né? Dentro da habilidade 2. Então, geralmente, é ali que vem sequência. PA pode vir também na habilidade 3 ou na habilidade 4, onde eu tenho que solucionar problemas do dia a dia, pensando ali com o meu conhecimento numérico. Entendeu? E aí, o que eu penso? Não vou pensar qual é a frequência que cai. Beleza, vamos ver aí, sei lá, 7 questões nos últimos 10, 12 anos. É uma quantidade relevante. Mas bora pensar na probabilidade de esse tipo de raciocínio ser cobrado é muito alto. Entendeu? Então, é um conteúdo que entra na prioridade muito, muito alta para mim. Tanto o PA, porque hoje nós estamos estudando crescimento linear. Na aula que vem, nós vamos estudar crescimento exponencial, né? Que vai entrar PG, função exponencial. Aqui, nesse momento aqui, eu estou falando de modelagem, então a gente pode ver questões tanto de identificar padrão, quanto de escrever expressões, que vai estar lá na habilidade 21. Então, a gente está treinando mais de uma possibilidade de questão de cair, né? Não é só de identificar em si. Não estamos ficando só nisso. Professor, minha conexão falhou. O senhor pode explicar essa de novo? Posso sim, Maria, posso sim. Maria, é o seguinte. O primeiro palitinho, o primeiro triângulo ele tem 3 palitinhos. O segundo tem 7. A questão é que eu chegue lá no décimo. E eu estou notando que eu estou sempre adicionando 4 de um triângulo para o outro, tá vendo? Então, para sair do primeiro e chegar no décimo, eu preciso pular 9 casas para sair do primeiro e chegar no décimo. E a cada casa que eu pulo, a cada figura que eu vou pulando, eu adiciono 4 palitinhos. Então, 9 vezes 4, adiciono 36 palitinhos. 3 mais 36, 39, que é o que está na letra B de bola. Tá bom? Essa aqui é a lógica da fórmula da PA. Tudo bem? Tudo tranquilo? Alguma dúvida até aí, gente? Vocês estão entendendo a ideia, sim ou não? O papai do céu, não quer pecar mentir, gente. Show de bola. Agora, eu vou colocar assim. O bloco 4. Deixa eu ver se é o 4 mesmo. É o 4. É o 4. O bloco 4, ele vai sair mais desse âmbito de identificar, conhecimento numérico, lá na habilidade, na competência 1, principalmente a habilidade 2, né? E a gente vai para a ideia de montar equações. Tipo, e esse crescimento, a fórmula é essa, expressões, que vai lá para a competência 5, que é mais para o conhecimento algébrico agora. Então, o que acontece? Eu vou falar sobre a lei de formação, ou lei de definição de uma função afim. De uma função afim. Quando eu falar que a ideia de função afim, eu estou falando também da ideia de crescimento linear.
tá bom? Crescimento linear. Estou falando de função afim, estou falando de crescimento linear também. E aí, ó, bora falar um pouco sobre ela aqui. Eu não vou falar de maneira genérica ainda. Eu quero pensar primeiro numa aplicaçãozinha com vocês, coisa rápida. Se Cristo comigo vai. Ó, presta atenção, presta atenção, presta atenção, presta atenção. Bora imaginar aqui que vou botar aqui uma situação problema, que eu estou viajando e nessa viagem que eu estou, vou pegar um taxista, um táxi. Um taxista. O que acontece, ó? Esse táxi, ele cobra assim, ele cobra uma taxa fixa, que a gente vai chamar de bandeirada, tá bom? Taxa fixa, a famosa bandeirada, de R$ 2. Então, assim, chamou ele, já estou devendo R$ 2. Além disso, eu pago 50 centavos por quilômetro rodado. Deixa eu te perguntar. Dado essa expressão aqui, ó, dado essa ideia aqui, deixa eu colocar mais bonitinho. Se eu te perguntar, cara, eu preciso fazer uma viagem que é 10 quilômetros. Quanto que eu vou pagar nesse taxista? Quanto que eu vou pagar nesse táxi aqui? Se eu preciso fazer uma viagem de 10 quilômetros. R$ 7. Perfeito, show de bola. R$ 7. Ó. É 50 centavos por quilômetro em 10 quilômetros. 10 vezes 0,5, R$ 5. Com a taxa fixa, que é R$ 2, dá 7. E se eu perguntar assim, eu vou fazer uma viagem de, sei lá, 100 quilômetros. Quanto que eu vou pagar nessa viagem aqui? 100 quilômetros. R$ 52, tá? R$ 52, perfeito, R$ 52. Beleza. O que uma questão geralmente pede para a gente... 52, perfeito, perfeito. O que uma questão geralmente pede para a gente fazer? Que a gente crie uma expressão que diga isso. Ó, X quilômetro. X quilômetro ia ficar, olha... X quilômetro ia ficar R$ 2 mais 0,5x. Eu acabei de modelar uma expressão que me diga quanto que eu vou pagar para esse taxista. O que acontece geralmente? Geralmente, a gente coloca do ladinho aqui uma ideia assim, ó, y igual. Dizendo assim, ó, y representa o preço que eu vou pagar. E esse y é igual a 2 mais 0,5x, que é a parte fixa de 2, mais 50 centavos a cada quilômetro. Deu para entender? Isso aqui é uma modelagem do primeiro grau. Uma modelagem onde a expressão é do primeiro grau. Toda vez que a expressão for do primeiro grau, a gente vai dizer que a tendência de crescimento ou de caimento é o quê? Linear. Normalmente, a gente diz que o preço a pagar ele é uma função desse x. E a gente coloca assim, ó, f de x é igual a 2 mais 0,5. Aí uma coisa que eu acho engraçado é que vocês normalmente acham tranquilo quando eu pergunto, dado esse contexto, quanto é que eu vou pagar de viagem se o taxista, se a viagem for de 10 quilômetros?
É porque é variável, é dinâmico, né? A função é algo dinâmico. Tu consegue dizer, tipo, 7. Agora, por que a gente sente dificuldade em dizer assim, ó, quanto é que vale f de 10, sendo que isso aqui é o mesmo comando? Vamos colocar assim, ó, f de 10 está falando assim, ó, troca o x pelo 10, me diz quanto é que dá. Ah, eu quero saber quem é o f de 20. Troca o x por 20, me diz quanto é que dá. Aí, quando eu analiso esse tipo de crescimento, ó, eu percebo o seguinte, que esse preço, ele começa até barato, R$ 2, mas que ele vai fazendo o quê? Ele vai aumentando à medida que tu muda a distância percorrida, que é o x. E aí tu percebe que se x for 10, tu vai pagar R$ 7. Então, nesse eixo, eu começo a concentrar o que eu vou pagar. E nesse eixo, eu começo a concentrar a distância que eu estou andando. Então, eu estou o que eu vou pagar em função da distância que eu estou andando. E aí eu vou vendo, se eu cobrar R$ 100, se eu vou andar 100 quilômetros, então eu vou pagar R$ 52. Tu acabou de fazer essa conta para mim. Tá, eu falo já, respondo já isso aí, tá lá. Então, pergunta interessante, muito interessante. Tudo bem até aí, gente? Tudo tranquilo? Sim ou não? Então, assim, posso considerar a lógica de média da mesma forma? Pode, é reta. Se é reta, o termo do meio é a média dos dois vizinhos, tal. Tipo, se tu pegar, quanto que eu pagaria se a viagem fosse 11? Quanto que eu pagaria se a viagem fosse 12? Tirar a média, vai dar quanto eu pago se a viagem é 10. Ponto médio. O ponto médio de um segmento é sempre a média entre os dois ali, não tem erro. E o segmento de reta, gráfico é uma reta, então vai ser sempre aplicável isso aí. Sempre, sempre, sempre aplicável. Show de bola, né? Bacana. Então, ó, beleza. Eu pago um certo valor dependendo da distância. E isso evolui linearmente. À medida que eu aumento a distância, esse valor vai aumentando linearmente. A questão pode te pedir para tu representar isso num gráfico, representar isso na expressão, ou dizer quanto é que tu paga em tal distância. Né? Ou pode ser também assim, se eu perguntar, qual a distância que eu devo andar para pagar R$ 50 na corrida? Aí tu vai igualar essa expressão com 50. Vai dar 2 mais 0,5x igual a 50. Vai achar o x, que é o tanto que eu tenho que pagar. Né? Aí vira uma equação do primeiro grau, que a gente já está familiarizado a fazer também, que já teve aula lá atrás de equação do primeiro grau. Tudo bem? Aí eu vou fazer duas questãozinhas com vocês sobre isso, para a gente ver se vocês estão de boa ou se não estão de boa. Tá bom? Aí eu volto jazinho na pergunta lá. Ó, essa sétima aí. O entregador utiliza em seu trabalho um caminhão com um tanque de combustível com capacidade para 100 litros e que percorre em média 7 quilômetros com 1 litro de óleo diesel. Em seu trajeto diário, ele percorre 84 quilômetros. O que a questão está falando aqui? Diariamente, ele anda 84 quilômetros. Estando o tanque de combustível inicialmente cheio, ou seja, inicialmente com 100 litros, a quantidade Q de litros de óleo diesel restante no tanque do caminhão depende da quantidade D de dias trabalhados. A representação algébrica que descreve a quantidade Q em função do número de dias trabalhados o tanto de combustível que tem lá é 100 menos alguma coisa que depende do número de dias trabalhados. Para poder saber isso, eu tenho que saber quanto de gasolina ou quanto de óleo diesel eu gasto a cada dia trabalhado. A questão não me deu isso. Ela me deu que eu ando 84 quilômetros. Então, eu tinha que ter alguma relaçãozinha entre o que eu ando diariamente e o que eu consumo. A questão diz que ele consome 1 litro a cada 7 quilômetros. Então, diariamente, se ele andasse 7 quilômetros,
7 quilômetros, o tanque dele gastava 1 litro no dia, né? Mas ele não anda 7 quilômetros, ele anda 84 quilômetros. Então, o tanque dele vai gastar tanto, que eu não sei quanto é que é. Aí, fazendo aqui a regra de 3, 7x é igual a 84, vou passar dividindo, então esse x só pode ser 12. Então, o caminhão dele aí consome 12 litros por dia. Então, eu vou dizer assim, ele trabalhou D dias, 12D. O tanque começa com 100 e perde 12 a cada dia. Pronto, essa é a pegada da questão. Para saber quando é que ele perde a cada dia, eu fui obrigado a fazer uma proporçãozinha, mas eu montei a expressão que condiz com a letra B, de bola. Ele começa com 100 e perde 12, ou menos 12 a cada dia. Aqui, se eu fosse desenhar uma reta disso aqui, ó, essa reta seria assim, ó. Ele começaria no 100 e ia diminuindo 12 a cada dia. Tá bom? Professor, eu nunca aprendo função. Agora tu aprende, porque função é algo que está dentro do teu dia a dia. É isso aí, função, dentro do dia a dia. Isso aqui é uma situação fácil de encontrar dentro do dia a dia ou não é? Aí a gente pensando, não sei o que, coeficiente da reta, não sei de quê. A gente é tão preocupado com isso que a gente esquece de ver que isso está no nosso redor. Eu ainda não falei de equação da reta e já fizemos uma questão. Vamos fazer a outra também, ó. Vamos fazer essa outra aqui, ó. Uma fábrica de calçados possui um custo fixo mensal de R$ 20.000, relacionado a pagamentos de salários, aluguel e outras despesas fixas. Sabendo que a cada par de calçado produzido, essa fábrica fatura em reais em função de X calçado produzido, tal, tanto. Ó, essa fábrica fatura R$ 28. Aí ele quer a expressão que descreve dado que ele produziu X calçados. Para poder bater gabarito, eu entender assim, ó, X pares de sapatos, tá? X pares. Gente, a cada par, ela ganha R$ 28. Pensa comigo, se a cada par ela ganha R$ 28, se ela fabricar X pares, ela vai ganhar 28x. O que ela ganhou, o que ela faturou, foi 28 para cada par. Então, 28x. Só que isso não é o lucro dela. O lucro dela depende também de quanto ela gastou. Ela gasta quanto por mês? 20 mil. Então, ela fatura 28x e diminui aqui, ó, menos 20 mil. Ela gasta 20 mil e fatura 28x. Essa diferença nós vamos chamar de lucro. Letra B de bola. Tá bom? Ela R$ 28 a cada par, são X pares, 28x. E ela vai lá e gasta 20 mil. E o lucro dela fica 28x menos 20 mil. Aqui a questão podia enfeitar o dia que ela quisesse. Ela poderia chegar depois e perguntar para mim assim, ó. Qual é a quantidade de pares, ou seja, o valor de X, para que esse lucro seja igual a zero? Ou seja, não tenha prejuízo. Não tenha prejuízo. Eu igualo com zero e resolvo uma equação para o meu grau normalzinho. Ó. Pan, passo, passo, subtraindo, tal, tal. Qual é a quantidade que ela deve vender para lucrar 20 mil? Aí eu igualo com 20 mil. Ela vai lucrar 20 mil. Jogo para lá somando, tal, tal, e vira que segue. Dá para fazer o que eu quiser aqui. Depois de montar a expressão algébrica, que é a ideia de modelar. A primeira modelagem que a gente trabalha é a modelagem linear. Essa daqui, bonitinha. Onde a expressão é sempre a expressão do primeiro grau. Tá bom? De modo genérico, uma função afim sempre vai ser uma expressão do primeiro grau. E essa expressão do primeiro grau pode ser escrita assim, ó. Aí agora sim, vamos começar a colocar termos técnicos. Que a gente até agora não colocou nenhum, né?
essa expressão ela pode ser assim, ó, f de x igual a x mais b, em que esse A é a taxa de variação. Deixa eu colocar aqui, ó. Esse A é a taxa de variação. Só que aqui dentro da função nós chamamos ele até de um nome diferente. Esse A é a taxa de variação. Olha os diferentes nomes que a gente pode chamar ele. Ele também pode ser chamado de coeficiente angular. Olha o nome. Coeficiente angular. Que é nada mais, nada menos do que a inclinação. Toda vez que ele mudar, muda a inclinação da reta, tá bom? A inclinação da reta. Esse B aqui, ó, ele vai ser chamado de coeficiente linear. Linear. Que ele também pode ser chamado de valor inicial, tal, valor fixo, bandeirado, e assim vai. Ó, eu vou supor assim, eu tenho um táxi A, que ele me cobra R$ 2, assim, táxi A, que ele me cobra R$ 2 mais 50 centavos na bandeirada. Então, vou dizer que o preço dele é uma função assim, ó, 0,5x. O táxi B, ele já me cobra R$ 2, só que ele me cobra 70 centavos por quilômetro. Então, o táxi B, ó, dá para identificar assim, ó. Ambos os táxis A e B possuem o mesmo valor inicial, 2. Só que um cresce 50 centavos a cada quilômetros, que é o A, e o outro cresce, apesar de começar do mesmo ponto, é que ficou feio. O outro cresce 70 centavos, ou seja, ele é mais inclinado. Tá bom? Ele é mais inclinado. Toda vez que esse carinha for negativo, ele vai ser decrescente. Se ele for positivo, quanto maior for ele, mais inclinado ele vai estar. Tá bom? Mais inclinado ele vai estar. E aí eu consigo fazer estudos, por exemplo, ó, eu quero viajar essa certa distância aqui, ó. O táxi A parece ser mais barato, porque a reta está embaixo. Tá bom? E assim vai. Beleza? Se eu colocasse aqui agora um táxi C, esse táxi C, ele tem uma função h de x, que ele cobra R$ 5 mais 0,7x. Ó, ele cobra R$ 5, ou seja, ele começa mais caro, e ele cobra, no caso, a mesma variação desse cara, 0,7x, ou seja, vão ser duas retas paralelas. Não vão se encontrar nunca. Aqui é o táxi C. Sempre que os valores aqui, ó, do lado x forem iguais, as retas elas têm a mesma inclinação. São retas paralelas. Tá bom? Então, em um, eu determino a inclinação. No outro, eu determino o valor ali quando passa no eixo Y, né? Que a gente vai chamar aqui de eixo Y. Eixo Y, que é chamado das abscissas, e aqui das ordenadas. A gente citou esses eixos aqui lá na aula de sistema, né? E, inclusive, o próximo tópico que a gente vai falar, ele tem a ver também com essa ideia de sistema. Olha o que diz aqui no bloco 5, a parte de... Só tirar um print? Essa parte, Felipe? Tira aqui, já avisa que eu vou beber água.
Pensa no assunto máximo. É porque, às vezes, a gente já começa a errar nessa parte técnica aqui, né? A gente pensa, meu Deus do céu, que coisa. Mas não, não é uma coisa de sete cabeças, não. Talvez 6, 7, 6, 5, né? 7 não. Ou essa questão 4 aqui, ó, ela diz assim, ó, as curvas de oferta e de demanda de um produto representam, respectivamente, as quantidades que vendedores e consumidores estão dispostos a comercializar em função do preço do produto. Em alguns casos, essa curva pode ser representada por retas, que no caso são essas funções afins. Suponha que essas quantidades de oferta e demanda sejam, respectivamente, olha aqui, ó, duas funções para dizer isso. Uma diz a oferta, a outra diz a demanda. Aí, professor, mas eu tinha a obrigação de saber qual era qual? Não, ele vai dizer aqui, ó, em que Q0 é a quantidade de oferta e QD é a quantidade de demanda. E ainda fala que esse P é o preço. Certo? A partir dessas equações de oferta e demanda, os economistas encontram o preço de equilíbrio. Quem é o preço de equilíbrio? É quando QO e QD se igualam. Para a situação descrita, qual o valor do preço de equilíbrio? No caso aqui, ó, tu tem uma expressão que é a oferta, e olha que interessante, ó, a oferta, ela começa no menos 20. Se o preço for zero, ninguém vai querer vender. É menos 20 a oferta, né? E ela vai aumentando linearmente com o tempo. Começa no menos 20 e vai aumentando. Como é que eu sei que vai aumentando? Olha aqui, é positivo. A taxa de variação é positiva. Já essa outra, ela começa no 46 e ao invés de aumentando, ela vai reduzindo, porque aqui é negativo. Ela vai reduzindo. Só que observa que existe um ponto de intersecção. Esse ponto de intersecção é quando as funções se igualam. E a questão está querendo saber exatamente o preço para isso acontecer. Aí, ó, menos 20 mais 4P é igual a 46 menos 2P. Esse 2P vem para cá somando, vai ficar 2P com 4P, 6P. E esse 20 vai para lá somando, 46 com 20 dá 66. Então, esse P é 66 dividido para 6, que é 11. O P é o preço. Então, o preço para eles estarem iguais é 11. Então, a letra B de bola. Toma cuidado assim, porque às vezes ele não pergunta o preço, ele pergunta qual é a quantidade. Aí tu volta e substitui o valor do P, né? Saber a quantidade. Não é o caso essa questão. Ela quer saber só o preço mesmo, só o valor de P e acabou. 11. Deu para entender qual é essa ideia de intersecção? E se tu lembrar direitinho, isso aqui a gente estuda lá em sistema de equação. Né? Cada equação é uma reta e eu faço o quê? Um sistema para encontrar o ponto de intersecção, que é um valor de x e um valor de y. No caso aqui seria um valor por preço e um valor para quantidade. Né? Bacana? Essa é a solução do sistema de equação. Tudo bem, gente? Sim ou não? Lembra quando o sistema tem uma solução, ele tem um ponto de intersecção. A gente estudou isso aí lá na aula de função. Afim. Na aula de função afinal, de equação, sistema de equação, não foi? Alguma dúvida até aqui, gente? Quer saber como é que está? Tá tudo tranquilo? Ao papai do céu, gente. Lembra que é pecado mentir. Sim, eu não entendi essa. Certo, ó. Bora devagarzinho. Vou explicar de novo. Certo, bora devagarzinho. A questão está falando que... Bora ler devagarzinho, de novo. Devagarzinho. As curvas de oferta e de demanda podem de um produto representam, respectivamente,
a quantidade de vendedores e consumidores. Está dando um contexto para nós. O primeiro momento é um contexto. Em alguns momentos, essas curvas podem ser dadas por retas. Suponha que a quantidade de oferta e demanda sejam dadas por essas funções. Aqui tem duas equações. Essa QO, que está em rosa aqui, ela é a equação para saber a quantidade de oferta de um produto. Essa QD, que está em azul, é a quantidade para saber a equação para saber a quantidade de demanda de um produto. E a questão está falando que existe um momento chamado equilíbrio de mercado, que é quando os dois valores se igualam, ou seja, essa expressão e essa expressão se igualam. Olha aqui, ó. As duas se igualam. Ele quer saber qual o preço, o valor do preço, ó, o preço. E de acordo com o texto, olha bem aqui, ó, o preço é a letra P. Então, vou igualar as duas equações para encontrar a letra P. Aí, para encontrar aqui, ó, esse menos 2P está subtraindo, passa somando. Então, vai ficar mais 2P. Somado com 4P, 6P. Esse menos 20 vai para lá somando. 46 mais 20 dá 66. Esse 6 passa dividindo. 66 para 6, 11. Então, esse preço é 11. Beleza. Eu só ilustrei no gráfico para tu entender que quando a questão de botar um gráfico, a intersecção, tal, é para igualar. É a mesma coisa, tá bom? Botou dois gráficos, duas leis de formação desses gráficos. Fala de igualar, pode falar o termo também intersecção. Às vezes ele quer o preço, que está aqui, ó. Qual é o preço? 11. Às vezes ele pode querer saber qual é a quantidade ofertada ou demandada, que é a mesma coisa. Economia envolve muito gráfico, muito mesmo. Gráfico de exponencial, gráfico quadrático, gráfico, muita coisa mesmo. Então, a função, ela está muito no nosso dia a dia, muito mesmo. É porque às vezes a gente, não, função não aprende, pensando só em termos técnicos. Poucas questões a gente fez aqui falando termo técnico, né? Falando termo técnico. A gente fez mais pensando mesmo no raciocínio do que a questão está falando. Né? Sem termo técnico, uma aplicação no nosso dia. Função é aplicação. E tu aprende função sim, tá bom? Quando tu pensa ela como algo do teu dia a dia, como algo da aplicação. Tudo bem? Tudo tranquilo, gente? E aí, como a gente está dizendo aqui que o função afim e PA, eu não preciso de duas aulas para estudar os dois, já que eles fazem parte de um mesmo grupo chamado de modelagem linear, tem um tipo de questão que ele não cabe aqui, né, que é a parte de soma dos termos. É quando eu começo a pegar aqui esses dados, e ao invés de querer saber quem é o próximo, eu quero saber quem é a soma deles. Mas para a gente não ter que abrir uma aula, uma lista sobre isso, eu já coloquei um blocozinho a esse respeito, que eu chamei de bloco 6, que é a soma dos N primeiros termos de uma PA. Ó, vamos fazer assim, ó, bloco 6, bloco 6. Observe, tá tudo na mesma gaveta, né, gente? Muito massa isso. Agora que vai ficar um pouquinho mais difícil. Nada. Dos N primeiros termos de uma PA. Tá bom? Olha, observa aqui rapidão. Eu vou fazer uma situação, um problema. O professor Paulinho, ele fez um compromisso com ele mesmo de que iria começar a ter mais constância nas redes sociais. Paulinho é fraquinho ainda, gente, nesse quesito, né? Aí, não, vou começar a ter mais constância. Então, ele começou a postar um Reels por dia. Um Reels por dia. Olha aqui, ó. Vai ter constância, todo dia. Próximos 10 dias, todo dia eu vou postar um Reels, ó. Aí, Paulão, comprometido. Então, ele postou um Reels aqui.
Todo dia um Reels, tá vendo? Até chegar no 10º dia. No 10º dia ele foi lá e postou um Reels. E aí ele queria usar uma métrica interessante. Ele queria saber qual seria o total de visualização dos últimos 10 vídeos, dado essa constância, para ver se aumentava alguma coisa. O que acontece? O primeiro vídeo do Paulinho teve, naquele dia, primeiro vídeo, teve 120 visualizações. Muito pouquinho, muito fraquinho, Paulinho, muito fraquinho. Gente, vocês seguem o professor de vocês na rede social, no Instagram? Tem que seguir, gente. Ó, só 120 visualizações. Tem que seguir, tem que seguir. Só 120 é pouquinho demais. Tá estudando geografia. Pá, matemática com Paulinho, entendeu? Marcar, que é para dar engajamento, entendeu? Interagir. E o que acontece? Tá estudando inglês, olha, gente, matemática com Paulinho, pronto. Olha aqui, ó. No outro dia, o Paulinho foi lá e teve 150 visualizações, já melhorou no segundo Reels. No terceiro Reels, ele já teve 180. Vocês conseguem identificar um padrão aqui? Aí eu vou dizer assim, ó, continuou crescendo linearmente, dia após dia, ó. No quarto dia, ele teve 210, aumento de 30 em 30, perfeito. Depois, no quinto dia, ele teve 240. No sexto dia, ele teve, olha, eu colocando no lugar errado. Sexto dia, ele teve 270. No sétimo dia, ele teve 300. No oitavo dia, ele teve 330. No nono dia, ele teve 360. E no 10º e último dia, ele teve 390. Tá bom? Essa aí faz performance deles. Perfeito. A métrica que ele quer ter é a soma de todas essas visualizações. Soma de todos esses termos. Ou seja, eu quero saber quanto é que é 120 mais 150 mais 180 mais 210. Ao invés de ter de um por um, eu quero, ao invés de sair somando de um por um, eu quero uma estratégia para fazer essa soma. E aí, o que o Paulinho observou quando ele foi fazer essa soma? Ele pensou assim, ó, quanto é que é 120 mais 390? Ele percebeu que 120 mais 390 é 510. 510. E aí, quando ele pegou aqui, por exemplo, 150 com 360, ele observou que dava a mesma coisa. Tá 510 também. Aí ele, não é possível. Aí ele veio bem aqui e marcou assim, ó, quanto é 180 com 330? 510. Ah, e quanto é que é, então, no caso, 210 com 300? 510. Não, e 240 com 270? 510. Ele começou a observar que sempre dava 510 nessas somas. Sempre dava 510. Então, eu não precisava somar de um por um. Quem inventou isso aqui foi um professor amigo meu, de física, Glauco. Ele tinha 9 anos de idade na época que ele criou isso aqui. Capemba d'Água, até agora me lembro da história. Lá em Passei em Capimba Capemba d'Água. d'Água. Isso aí, perfeito. Lá em Capimba d'Água. Foi lá. Pensa no nome top. Ele percebeu o seguinte, que eu não precisava somar de um por um. Só precisava somar o primeiro e o último e pensar em quantos pares eu teria, porque eu vou juntando de 2 em 2, vai dando sempre a mesma coisa. E aí, como eu tenho 10 termos, eu vou ter 5 pares, que é a mesma coisa de pegar 10 e dividir para 2. Então, o que foi que esse meu amigo, o Glauco, ele pensou, só eu pegar isso aqui,
510 multiplicar por 5. Tá bom? Se for ímpar, o cara que vai ficar no meio, mas ele mesmo, dá também o valor. Entendeu? Ele com ele mesmo dá o valor. E, Paulinho, Aí então eu percebi. 2.500 com, perdão, 2.550, né? 2.550, 2.550. Essa é essa soma. Então, o Paulinho teve ao todo 2.550 visualizações ao longo desses 10 dias aí de constância, né? Paulinho, observei um negócio aí. É que é o seguinte: se eu pegar o primeiro mais o último e dividir por 2, eu não tenho a média? Tem, Não? tem, Ah, não. Tem? tem. E se eu pegar a média Peraí. e multiplicar pela quantidade, dá a soma. É por isso que o nome é aritmético, progressão aritmética. Porque ele mantém a média aritmética. Oi, Jaque. Tá com a mão levantada ou foi sem querer? Acho que foi sem querer. Certo, ó. Não entendi também. Então vamos de novo, devagarzinho. Não entendi quando foi ímpar. Tá bom, bora fazer um exemplo quando foi ímpar. Não, não estou escutando, Jaque. Bora fazer um exemplo quando foi ímpar? É só você ímpar. Tá bom, vou fazer um exemplo aqui, aí visualiza se respondeu a dúvida, se não respondeu. Ó, imagina que eu tenho agora essa daqui, ó, 120, 150, aumentando de 30 em 30, 150, 180, 210, 240. Ó, bora lá. Esse com esse. Agora já dá o quê? Dá 360. Esse com esse. 360. Esse com ele mesmo. 180 com 180. 360. Ah, professor, mas eu não tenho dois pares. Eu não tenho três pares. Eu tenho 2,5 pares. Então, beleza. 2,5 pares. Tá no mesmo. Né? No caso, seria assim. Seria o primeiro 120 com 240, vezes a quantidade, dividido por 2, que eu não tenho 3 pares, eu tenho 2,5 pares, que é exatamente a divisão de 5 por 2. E não tem problema, porque ó, esse cara com ele mesmo também dá 360. Mas aí ele não veio completo, ele só veio pela metade. Mas se tu dobrar o do meio e ele não existe, né? O outro termo, 180. Então, tu pensa assim, primeiro mais último, vezes quantidade, dividido por 2. Sempre vai dar soma. Aí a pessoa, mas esse do meio, mas a quantidade para 2 está dando um número quebrado justamente porque ele está sobrando. E não tem nada porque ele representa metade disso, exatamente. Porque ele, com ele mesmo, dá 360. Ele está exatamente a metade disso. E é tão incrível que ele é a média de todo mundo também. Ele é a média dos dois vizinhos dele. Ele é a média do primeiro com o último. Quando esse cara sobra, ele é espetacular. Peraí, mas ele é a média de todos eles, tipo, de Todos eles todos. também. Tá bem? Caraca, muito Massa, né? louco. E aí, justamente porque conserva a média aritmética, que é a progressão chamada de progressão aritmética. Justamente por conta disso. Tá bom? Então, ó, vou voltar para cá. Então, uma fórmulazinha que eu posso ter aqui é o seguinte. Eu quero somar os n primeiros termos. Eu pego o primeiro, adiciono com o último. Beleza. Aí eu vou multiplicar pela quantidade e dividir por 2, para dar a ideia de quantos pares eu formei. Se for ímpar, não vai mudar nada, vai dar o mesmo resultado, tá? Essa é a fórmula para saber qual é a soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética. Um fenômeno da matemática. Realmente. Um fenômeno da matemática, esse aqui, realmente. Muito top, muito top, muito top, muito top. Proparoxítono, né, gente?
Bora pegar essa questão aqui do bloco 6. Preciso ler um livro de muitas páginas. Meu planejamento de leitura é começar lendo 10 páginas no primeiro dia. E a cada dia ler 2 páginas a mais que no dia anterior. No terceiro dia, por exemplo, vou ler 14 páginas. Assim, quantas páginas vou ter lido nos primeiros 20 dias? Em total, né? Ó, no primeiro dia, ele foi lá e leu 10 páginas. No segundo dia, ele leu 12, que é 2 páginas a mais. No terceiro dia, ele leu 14. Eu não sei quantas páginas ele leu no 20º. A questão não quer nem saber isso também. Ela quer saber quantas páginas ele leu até o 20º. Ou seja, se eu somar o primeiro com o segundo, com o terceiro, com o quarto, com o quinto, com o sexto, tal. Né? Aí, ó. Eu não sei quem é esse cara, então eu vou achar ele primeiro. Né? Quem é esse 20º? O A20, ele é o primeiro termo, como é 19 casas, 19 vezes 2. Então, esse A20, ele vai ser 10 mais 38. Esse A20, ele é igual a 48. Então, o último termo é 48. Eu só preciso dele, porque, ó, para saber quem é a soma dos 20 primeiros, eu vou pegar o primeiro, que é 10, adicionar com o último, que é 48, multiplicar pela quantidade, que é 20, e dividir por 2. Então, vai dar 58 vezes 10, que dá 580. 580 na letra E, de elefante, de elefante, né? Com essa estratégia que o Glauco deu para nós, ó, a gente resolve a soma do termo da PA sem muita dificuldade. Tudo bem, gente? Tudo tranquilo? Aí, respondendo agora a pergunta que a minha amiga Laura perguntou lá. Esqueci não. O que a gente começa a ilustrar bem aqui, rapidão? Crescimento linear. Beleza, ó. A quantidade de visualizações, ela foi 120 no primeiro dia, 150, 180, 200. Foi crescendo o quê? Linearmente. A gente sabe disso, não sabe? Só que esse gráfico ele não pode ser assim. Por quê? Ó, no primeiro dia, beleza, 120 visualizações. No segundo dia, beleza, 150 visualizações. No dia 1,5 não existe visualizações. Toda vez que não existe o termo do meio aqui, é de 1,5, 2, não aceita valor quebrado, o que a gente faz? A gente não conta com esse valor. Então, aqui, ó, não existe gráfico. Toda vez que o gráfico não aceitar valores intermediários ali, número quebrado, a gente não tem gráfico ali. Aí o gráfico não fica uma linha. O gráfico fica o quê? Pontilhado. Essa é a diferença entre o gráfico que é uma linha e o gráfico que é pontilhado. O gráfico pontilhado, ele não aceita valores intermediários. Então, é uma reta porque esses pontos estão alinhados. Mas eu não tenho infinitos pontos aí, eu só tenho 10 pontos. Ponto, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, até o 10º. Tudo bem? Então, quando não admite valores intermediários, valores com vírgula e tal, gráfico é pontilhado. Quando admite, é uma reta. Também pode ser só assim, ó, só um risquinho assim. Tchan, 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 né? Mesma coisa também. É isso que está falando, né? Perfeito, pode ser assim também. Ele não é contínuo, ele é pontilhado, justamente porque ele não aceita valores contínuos. Tudo bem? Certo. Aí, gente, para a gente finalizar esse raciocínio, eu vou abrir bem aqui um tópico específico com vocês. E aí já vou direto numa questão dos propostos aqui para ajudar. Esse tipo de questão aqui, a gente chama ele de questão de função determinada por várias sentenças, que é a ideia de modelar algebricamente e depois desenhar o gráfico. Só que eu quero pegar uma lógica com vocês para responder esse tipo de questão. E aí depois vocês vão tentar modelar algumas algebricamente, tal, para fazer,
dentro dos exercícios propostos, eu só quero fazer um exemplo, e aí vocês praticam e tragam as dúvidas, tá bom? Ou já tira amanhã com o Carlos, ou quarta à noite, ou na aula que vem, dependendo da agenda de vocês, como é que vocês fazem. Lembra, gente, assim também, aproveitar que nós estamos bem aqui, para falar do nosso encontro sábado. No sábado, eu mandei na lista proposta de vocês, na lista personalizada de vocês, já coloquei o horáriozinho que tu deve entrar, tá bom? A nossa aulinha. E lembrar que nós vamos ficar todo sábado. Professor, por que eu fiquei de 7h30 e meu coleguinha ficou de 9h30? Né? Aí o critério de divisão, eu expliquei até na aula, quem assistiu a aula gravada depois, ou assistiu a aula ao vivo no dia, aquele que observou bem. É o seguinte, a ideia não é que dizer que grupo X ou grupo Y apresentam maior probabilidade de passar. Não, a divisão não é essa. Eu não quero que tu pense assim, porque eu estou nessa turma aqui, eu tenho maior ou tenho menor probabilidade de passar. Não é essa. A ideia é que eu dividi assim, porque eu vou apresentar uma revisão, uma turma de revisão. Olha o que eu estou fazendo com vocês, gente. Assim, ó, sábado tá de boa, sabe? Eu inventei trabalho para mim, sabe? Porque eu quero ver vocês aprovados. Eu quero ver vocês evoluindo, tá bom? Eu não lembro de ter prometido nada para vocês em relação a isso, porém, eu quero que vocês evoluam. E o que eu fiz? Eu separei a turma, justamente para dizer assim, ó, o que apresenta, o que uma turma de revisão faria esse grupo aqui melhorar? E qual abordagem iria fazer esse grupo melhorar? Ou seja, são abordagens diferentes, pensando na evolução de ambos os grupos, e não na ideia de dizer que grupo A ou grupo B é melhor do que A ou de B. Não é isso. Tudo bem? Deu para entender? E não na ideia de tem mais chance, tem menos chance de passar. Não é isso. Tudo bem? É a abordagem que eu vou usar. Inclusive, o conteúdo vai ser o mesmo. Vai mudar a abordagem. Você pode ver que quem pegou a personalizada tem umas questões bem parecidas. Apesar de ter umas que diferenciam bem, mas tem umas bem parecidas por causa da abordagem. Tudo bem? Certo. Olha aqui. A questão de número 17. Ela fala assim, ó, o quadro representa a relação entre o preço de um produto e seu respectivo imposto devido. Ó, se o preço do produto é abaixo de 5.000, ele não cobra imposto, é isento. Se o preço do produto é entre 5.000 e 11.000, ele cobra 10% de imposto. Observe que quando tu pegar... Olha uma coisa interessante aqui, ó. Eu não quero saber nada além disso, ó. Quando tu pegar esse 0,5, tal, transformar 0,1, né, transformar no número decimal, e multiplicar aqui, a expressão vai aparecer, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, 0,1R. É alguma coisa, 0,1R. Já esse aqui vai aparecer alguma coisa, 0,3R. Entendeu a lógica que eu estou falando aí? Tipo, quando eu transformar em porcentagem, vai ficar 0,3 vezes R. Quando fizer o chuveirinho, vai aparecer 0,3R. O outro vai aparecer 0,1R. Em cima vai ser isento. Gente, aqui eu tenho uma função que, se eu for determinar a álgebra dela, realmente vai dar 3 expressões algébricas. É só desenvolver. Mas eu quero que vocês analisem o gráfico sem precisar pensar nisso. Cara, se o preço é abaixo de 5.000, não paga nada. Se não paga nada, o gráfico tem que estar em cima do eixo X, que é para dizer que não paga nada. Ó, esse aqui diz isso. Esse aqui diz isso. Esse aqui, a letra C, já não diz. Então, eliminada a letra C. Tudo bem? Esse aqui diz isso também. Perfeito. Esse aqui diz isso. Deixa eu ver se tem letra E. Tem. Esse aqui não está nem nada aqui. Está eliminado também. Não é isso? Pronto. Além disso, isento. Você falar, é R$20, vai ficar uma linha em cima do 20. É R$30, fica uma linha em cima do 30. É R$0, é isento, fica uma linha em cima do eixo, porque é isento que é 0. Depois, ele passa a ser uma reta com 0,1R alguma coisa. Essa reta aqui é uma reta crescente, né? Uma reta crescente. E essa outra reta, quando ultrapassa esse outro limite, é 0,3R alguma coisa. Lembra que o AX mais B, esse AX, indicava a inclinação, volta bem aqui, ó. Esse AX indicava a inclinação, e quando nós tínhamos um termo multiplicando diferente, é porque um era mais inclinado do que o outro, beleza, então aqui também é a mesma ideia. Ó,
Primeiro, eu tenho um crescimento com uma inclinação, que é o 0,1 R. Crescimento com inclinação. Crescimento com inclinação. Aqui não está crescimento com inclinação, então está eliminado. Perfeito? O que acontece? Quando muda do 10.000 para frente, muda o valorzinho que está multiplicando o R. Então, muda a inclinação. Então, vai ficar mais inclinado, que não é o caso dessa daqui, ó. Ele está ficando mais inclinado. Então, alternativa, letra A. Ele vem isento, ele vira, ele fica inclinado, e depois ele aumenta a inclinação, porque o coeficiente ele aumenta. Entendeu? Então, o comportamento é esse. A gente chama isso de função determinada por várias sentenças. Você vai mudando a característica do gráfico à medida que você vai mudando os valores, né? Que vai mudando a expressão que está na tabelinha aqui. A letra D é pontilhado, né? Não, a letra D não é pontilhado. É contínuo. O que acontece? Ó, ele só pede a continuidade bem aqui, ó. Aqui eu admito ter 5.001, admito 5.005, 5.000,5, admito, que é uma linha. Tá bom? Tinha que ser traços pequenininhos ou pontinhos pequenininhos, tá bom? Para poder dizer que só admite inteiro. Tá bom? Aqui é assim. Seria algo assim. Olha a interpretação de grau, seria assim. Quem recebe até 5.000 não paga nada. Quem recebe de 5.000 até 10.000 paga 500, como se não fosse variável. Quem paga de 10.000 para 15.000 paga 2.000, também como se não fosse variável, constante. Aí tá errado. O gráfico correto é a letra A de amor. Tudo bem? Respondido, gente, essa parte? Sim ou não? Certo. Gente, ó, eu tenho tempo aqui para responder com vocês duas questões de probabilidade do módulo 24, do módulo 23. Vocês têm alguma? Se tiver, a gente responde logo agora, dos propostos. Ou, não, nenhuma questão. Tá de boa ou não tá de boa? A Daniela pediu a 14. Eu vou responder, então. Módulo 23, propostos. Eu não tenho ele aqui no iPad, mas eu vou ter agora. A 14 e a 15. Pronto, responder as duas últimas. Né? Aquela ideia, né? Responder as duas últimas, acabou a lista. Igual vocês fazem na escola. Quando... Só eu fiz as duas últimas, eu terminei. Né? Olha aqui, ó. Vou abrir ela aqui no iPad, rapidão. Se Cristo comigo vai, eu irei e não falharei. Comigo. Começar com a 14, então, ó. Numa avenida existem 10 semáforos, beleza, 10 semáforos. Por causa de uma pane no sistema, os semáforos ficaram sem controle durante 1 hora e fixaram suas luzes unicamente em verde ou vermelho. Os semáforos funcionam de forma independente. A probabilidade, lembra aquela listinha de probabilidade, de acusar a cor verde é 2/3. Então, a cor verde é 2/3. E de acusar a cor vermelha é 1/3. Uma pessoa percorreu a pé toda essa avenida durante o período da pane, observando a cor da luz de cada um desses semáforos. Qual a probabilidade que ela tenha observado exatamente um sinal na cor verde? Bora lá. Eu vou chamar de verde de green e vermelho de red. Então, ele tem que ter visto um sinal green e 9 sinais na cor red. 3, 6, 7, 8, 9. É exatamente isso que tem que ter acontecido. Para visualizar na cor verde, de acordo com a questão, é 2/3. Então, aqui é 2/3. Depois, para visualizar na cor vermelho, 1/3, 1/3. Cada vermelhinho aí é 1/3, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 6, 9, 10. Só que quando tu faz essa conta desse jeito, tu tá contando que o primeiro sinal ele vai ver verde
E o restante, tudo tu vai ver vermelho. A pergunta, é isso mesmo? É o primeiro verde ou é ter um verde? Ele quer que tenha um sinal verde. Ele não fala ter. Ter o primeiro sinal verde só. Então, pode ser o primeiro, pode ser o segundo, pode ser o terceiro. Ou seja, essas cores, elas podem também, pode tocar de posição. E aí eu vou contar com essa troca de posição. A gente chamou isso de probabilidade binomial. Quando eu tenho a regra do E, mas a ordem não está definida. Então, eu vou ordenar esses 10. Só que eu tenho 9 repetições da letra R, né? Vou botar 9 fatorial. Essa continha aqui, ó, embaixo, aqui em cima é 2 vezes 1 dá 2. Embaixo eu tenho 3 elevado a 10. E aqui do ladinho, ó, 10 fatorial é uma coisa de 10 vezes 9 fatorial. Quando eu cortar aqui, vai ficar assim, ó, 2 vezes 10 sobre 3 elevado a 10. Que a letra A está falando exatamente isso. É nessa representação. Então, é regra do E, não tem ordem definida, eu conto com as permutações. Tudo bem? Certo, perfeito. Deu para entender, deu, Dani? Show de bola. Deu sim, professor. E essa outra aqui, que é a que a Anne pediu? Um psicólogo de uma empresa aplica um teste para analisar a aptidão de um candidato a determinado cargo. O teste consiste em uma série de perguntas e respostas, que devem ser verdadeiro ou falso, e termina quando ele fizer a 10ª pergunta, ó, 2 condições para terminar. Quando o psicólogo fazer a 10ª pergunta, ou quando o candidato der a segunda resposta errada. Com base nesse teste, o psicólogo sabe que a probabilidade do candidato errar é 0,20. Probabilidade de errar é 0,20. A probabilidade do teste terminar na 5ª pergunta é o quê? Ele quer terminar na 5ª pergunta. Ó, observa. Se ele fala assim, ó, o teste vai terminar quando der a 10ª resposta, ou quando errar a segunda vez. Se ele quer terminar na 5ª, então a 5ª tem que ser uma resposta errada. Então, basicamente, ele vai ter que fazer um dos cenários possíveis. Dos cenários possíveis é que ele faça isso aqui, ó. Ele erre a primeira, acerte a segunda, acerte a terceira, acerte a quarta e erre a 5ª. Para errar a primeira, 0,2. Para acertar a segunda, 0,8. Acertar a terceira, 0,8. Acertar a quarta, 0,8. Errar a 5ª, 0,2. Beleza. Só que esse carinha aqui, ó, esse carinha que necessariamente tem que ser errado mesmo. Necessariamente ele tem que errar a 5ª, senão o jogo não acaba. O jogo acaba assim que ele erra a segunda resposta. Errou uma, foi lá respondendo, errou a segunda. Pá, acabou. Então, como tem que acabar na 5ª, a 5ª tem que ser uma resposta errada. Só que entre as 4 primeiras, eu coloquei no cenário da primeira ser errada. Só que poderia ter sido qualquer uma dessas errada. Poderia ter sido qualquer uma dessas aqui errada. Então, entre essas 4 primeiras, podem trocar de posição. Se podem trocar de posição, eu tenho 4 elementos que podem trocar de posição com a repetição de 3 letras A. O que eu estou contando? Eu estou contando que essa parte em azul, ela não precisa ser a primeira a ser errada. Poderia ser a segunda, poderia ser a terceira, a quarta, né? Aí, essa continha aqui, para ficar mais fácil de fazer, como ali tem muitos números quebrados, ele está querendo saber a multiplicação mesmo, diferente dessa que ela queria a expressão, essa aqui é o resultado. Bora fazer assim, ó. No lugar do 0,2, eu vou colocar 2 sobre 10. No lugar do 0,8, eu coloco 8 sobre 10. 8 sobre 10. 8 sobre 10. E depois eu coloco 2 sobre 10. Essa outra parte aqui, ela é 4 vezes 3 fatorial, que vai acabar cancelando com 3 fatorial. Não vai mudar nada. Pronto. Essas multiplicações aqui são multiplicações de base 2. Multiplicação de base 2 eu não dispenso, não. Não vou estar simplificando, não. Eu vou fazendo assim, ó.
8 vezes 8, 64. 64. Aí vamos multiplicar aqui, ó. Multiplicar por 8, a gente aprendeu que é... A gente já falou, fez algumas vezes. Multiplicar por 8. Dobra, dobra, dobra. Aí multipliquei por 8. Então, vamos lá. 8 vezes 8, 64. Dobra, 128. Dobra, 256. Dobra, 512. Então, fiz essa multiplicação, 512. Vezes 2, 1024. Vezes 2, 2048. 4 é dobrar, dobrar. 2048, 4.096, 8.192. Então, aqui em cima dá 8.192. E aqui embaixo dá 1 seguido de 5 zeros. Que é a mesma coisa de 0,08192. Que está em qual letra? Letra B de bola. Está respondido. Professor, eu não entendi por que tem que errar primeiro. Por que tem que o quê? Errar primeiro é esse Ezinho de errar. Não, ele não tem que errar primeiro, ele tem que errar a última. Essa aqui tem que ser errada. Essa daqui é justamente por causa que aqui não precisa ser a primeira. Pode ser a segunda, pode ser a terceira, pode ser qualquer uma dessas, que a gente fez isso. É a regra do E. É, a última está fixa. Essa última está fixa. É por isso que eu só coloquei 4 fatorial. A última está fixa. As outras 4 não. Eu posso ter errado qualquer uma das 4 primeiras e acertar qualquer uma delas. O importante é que eu erre uma. Então, eu tenho 4 números para organizar, 4 fatorial, sendo que eu tenho 3 repetições da letra E. Né? 4 fatorial sobre 3 fatorial, que dá 4. Tudo bem? 3 repetições. É porque... É a letra A. A letra A aparece 3 vezes. E por que tá 0,2 no início ali? Não, mas aí é aquela ideia. É aqui eu fiz a conta de parâmetro, Paulo. Ó. Essa conta. Aí eu vou fazer essa mesma conta para quando eu errar for a segunda. A mesma conta para quando eu errar for a terceira. Que é a mesma coisa de fazer essa conta e multiplicar por isso. É por isso que a gente está multiplicando pela Eles vão ter que acertar as 4 primeiras. Vão ter que acertar as 4 primeiras para depois errar a quinta. Não, ele tem que errar uma entre as 4 primeiras e depois errar a quinta. Ele tem que errar... que quando errasse já terminava o... Não, termina quando ele erra a segunda pergunta, a questão disso. Ele quando ele der a segunda resposta errada, acaba. Então, entre as 4 primeiras, ele pode ter errado uma delas. A quinta tem que ser errada necessariamente, porque aí ele vai somar 2 erros e acaba o jogo para ele. Entendeu? Ele tem que errar uma entre as 4 primeiras e errar a quinta. Pode falar, Pedrão? Olha, se fosse para ele errar na 10ª questão, aí eu teria que fazer, que era para ele acertar a 10ª, e depois somar, como se ele tivesse errado. Tipo, fazer 2 cálculos. Tá perguntando a ideia de acabar na 10ª pergunta? Isso, de tipo, ele acabar na 10ª pergunta. Se a questão falar assim, vai acabar nessa pergunta, pode acabar a 10ª pergunta, ele acertando todas, aí é só 08, 08, 08, 08 elevado a 10, né? Acertando todas. Aí não precisa fazer permutação nada, que é tudo acerto, né? Ou errando uma entre as 10. Né? Aí tu vai fazer errando uma delas. Então, errando, acertando, depois bota as permutações, porque tem um erro aí no meio, né? Que ele pode mudar de posição. Ou pode ter o caso também dele errar a 10ª. Então, entre as 9 primeiras, 8 acertos e um erro, e ainda errou a 10ª também. Entendeu? Então, tu faz 3 casos e depois soma os 3. Dá um pouquinho mais de trabalho, né? Fazer isso aí dá muito trabalho, na verdade, só um pouquinho não. Aquele pediu para acabar na quinta, facilitou a nossa vida. Tudo bem? Alguma dúvida ainda? Show de bola. Gente, então, respondi 2 questões de probabilidade. Qualquer coisa, vocês me avisem, tá bom? Qualquer coisa, vocês me avisem. Amanhã de tarde, amanhã de noite, o Carlos entra também. E qualquer dúvida que sobrar, vocês não preocupem que a gente resolve, tá? Gente, Deus abençoe. Até sábado, tá bom? Cheiro. Tchau, tchau.